Então, a integração, nós estávamos falando das principais funções, das atividades primárias, atividades e agora a integração de todas essas funções, ou seja, né? Então, toda essa laje de proteção que quem faz é a atividade de apoio, né? A obtenção, as informações, programa dos pedidos, depois tem a manutenção do estoque, processamento de pedidos até o transporte, ou seja, o nível de serviço. Então, toda essa é a integração que as funções faz, né? Então, lembra que nós falamos das principais funções lá, que é do custo, armazenagem e estoque. Ou seja, essa faz a integração de manutenção das informações sobre as informações, armazenagem, né? Ou seja, sendo bem armazenados, a obtenção, ou seja, se os produtos que estão em estoque estão todos bem embalados, o manuseio de todos esses materiais. A gente sabe que essa logística tem todos os tipos de materiais, não seja só materiais que tem em caixa, são químicos, são produtos que têm alguns produtos possíveis, então tudo isso faz parte desse manuseio desses materiais, né? Então, depois tem manutenção, estoque, saber como o estoque está, ou seja, como estoque a gente tem que verificar também no estoque em questão de validade, tudo isso, lote, daí tem todo esse processo também dos pedidos, até o transporte fazer essa logística, ou seja, todo esse nível, toda essa integração de todas. O lugar de logística é na firma, né? Ou seja, na empresa. Então, se for na parte de produção, as atividades típicas é o controle de qualidade, o planejamento detalhado, o manuseio interno e a manutenção do equipamento. Ou seja, são todas essas a parte quando faz a parte da produção do produto, né? Então, a logística que a gente fala lá na empresa. As atividades da interface, ou seja, da produção logística, é a programação de produção, a localização industrial e as compras. A logística, ou seja, é feita as atividades atípicas como a manutenção do estoque, o processamento dos pedidos, a armazenagem e o manuseio dos materiais. E as atividades os padrões de níveis de serviço, a formação do preço, a embalagem, a localização do depósito. E o marketing, então lembra que nós falamos lá no começo, tem toda essa parte também, né? Não é só a parte da logística, tem a parte de marketing também. Então são as atividades típicas como promoção, propaganda, pesquisa de mercado, administração da força e vendas, ou seja, é a interface que nós falamos ali, né? Logística da firma. Primeiro da produção, depois da parte de marketing da logística, né? Então, tudo isso é a logística, no caso, dentro da empresa. O ambiente atual. Então, será que existe um ambiente atual? Ou seja, o ciclo de vida do produto tem diminuído. A cada lançamento, o ciclo é reduzido pela metade. Enfoque na flexibilidade e agilidade. O novo estilo gerencial devido à política das parcerias. Investimento em sistemas informatizados que propiciam maior flexibilidade e rapidez da resposta. Ou seja, hoje em dia as empresas estão investindo naqueles sistemas de software de gestão, né, faz todo esse investimento nesses sistemas informatizados, aonde faz a maior flexibilidade, ou seja, maior rapidez na resposta, né? Se alguém quer saber se um produto já foi entregue, se já foi feita essa parte do transporte, então vai direto no sistema, ou vai direto no sistema para ver se já foi entregue, quando foi entregue, ou para ver também no sistema se já tem o material ou não. A internacionalização dos mercados na compra e na venda. A preocupação com a disposição dos itens recicláveis, a logística reversa. Nós também vamos falar mais à frente, em algumas aulas, depois mais detalhadamente sobre toda essa logística reversa, o que seria essa logística reversa. Então, esse é um ambiente atual hoje, devido a essa tecnologia, né, que nos ajuda muito hoje fazer esse ambiente atual. E o produto que a gente falou no começo ali tem diminuído, né, no caso o ciclo, reduzido sempre pela metade, principalmente nos produtos perecíveis.
A eficiência da logística. Ou seja, para que será que é essa eficiência na logística? A necessidade de eficiência na logística decorre de uma visão segmentada, não sistêmica, que existe na maioria das organizações, responsável pelo surgimento de alguns problemas logísticos, ou seja, ciclos logísticos mais longos, custos logísticos elevados, baixo nível do serviço do cliente. Ou seja, o que será isso? Esse ciclo longo, o que quer dizer? Quer dizer, o valor do fluxo de informação, ou seja, uma explicação. Quanto mais longos ciclos, maior tempo será despendido trazendo ação ao cliente. O seu objetivo básico é obter uma rotatividade máxima, satisfazendo ao mesmo tempo os compromissos com os clientes. Então, esse é o ciclo, né? Então, essa é a eficiência da logística. Os custos logísticos elevados, ou seja, são custos absolutos logísticos de um modo geral, o crescimento da economia. Se o número de bens e serviços produzidos for aumentar, ou seja, verifica-se na grande maioria das empresas um total relacionado com as atividades logísticas. Então, e o baixo nível do serviço ao cliente, ou seja, o nível do serviço logístico é a que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da empresa. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. O nível do serviço logístico é o fator conjunto desses valores logísticos que as empresas oferecem aos seus clientes para assegurar a sua fidelidade. Com o nível de serviço logístico, está aos custos, que nós já falamos, de promover esse serviço. O planejamento da moção de bens e serviços deve-se iniciar-se com esse desempenho dos clientes no atendimento dos pedidos, ou seja, toda essa pode surgir, né, esses problemas que nós falamos, né, os custos e os baixos níveis, mas a logística tem que fazer toda essa eficiência. A eficiência da logística, ó, que nós estávamos falando, a eficiência logística, ou seja, a organização e o ambiente. Então tem que ser feito, que nós falamos desde o começo, planejar, controlar, organizar, né, então tudo isso. Os parâmetros de competitividade, ou seja, a logística também tem todas essas competitividades, né? O sistema produtivo, quantidade, variedade, prazo, preço. O que seriam esse inputs e outputs? Então, qual seria o significado dessas duas? É bem simples, tá? É uma expressão de língua inglesa, ou seja, que significa a entrada, né? Então, por isso que está aqui, ó, a entrada, que é o sistema produtivo. A entrada e saída, ou seja, dados, informações no computador, cujas siglas têm o jargão de ITI, como entrada e saída em português. Então, aqui no caso, é a entrada, tá? Inputs é entrada. E outputs é o que? A saída, né? Se dá através de diversos dispositivos denominados genericamente ao processo, ou seja, todo esse processo que nós estamos falando. Então, esse processo também é muito inputs e outputs que nós falamos, é uma expressão, né, da língua inglesa que significa a entrada e outra a saída, e é o termo muito ligado seja na tecnologia de informações, no TI que nós falamos, como também em diversas outras áreas da atividade humana, como eletricidade, hidráulica. Na área de tecnologia de informações, existem essas três fases para o desenvolvimento de um trabalho. A entrada, que é o input, e o processamento, que é a saída, ou output, que nós falamos. A fase de entrada é caracterizada pelo ato de fornecer os dados, e o computador irá trabalhar durante esse processo para finalmente produzir as informações de saída, né? Então, todo esse é um processo, ou seja, todos esses parâmetros de competitividade que nós falamos. Então, vocês veem bem que aqui é a entrada e a saída, né? Então, que nós não podemos esquecer, que é um termo usado só no inglês.